a oportunidade de exprimirmos dentro daquilo que é a nossa doutrina alguns conceitos que nos podem e muito ajudar no nosso viver. Quando me propuseram este tema, ser uma pessoa positiva ou negativa, eu de imediato intuí, porque a minha intuição é sempre muito forte, não é? Vocês sabem, eu intuí logo que isto trazia água no bico e que vinha endereçada à pessoa certa. Então, à medida que fui fazendo o trabalho, cada vez me apercebi mais de que o tiro da flecha era certeiro. Mas vamos ver, à luz da nossa doutrina, esta questão que é tão pertinente, como todos sabemos. É pertinente sabermos como é que estas pessoas negativas ou positivas pensam, sentem, falam. E tudo isso, o pensar, o sentir e o falar, tem consequências. Estamos de acordo. Consideremos logo no início sinónimo de pessoa positiva, pessoa otimista. Claro que o contrário também. Pessoa negativa, pessoa pessimista. Ao longo das nossas vidas, todos, sem exceção, deparamos-nos com indivíduos de perfis muito diversos. Até porque, em princípio, não há assim duas pessoas tão iguais. Temos todas as nossas diferenças. E por mais que seja natural que todos enfrentemos dias de mais ânimo, acordarmos com mais vigor, também temos outros dias de muito desânimo. Acordamos, parece que mais cansados do que quando nos deitamos. E existem aqueles que se expõem mais frequentemente num estado do que noutro, que é aquilo que vai determinar se a pessoa é pessimista ou otimista. Estamos ou não de acordo que a criatura humana é um grandioso investimento de Deus na Terra? Não tenhamos dúvidas. Deus investe muito em nós. Devo até dizer que Deus investe tudo, porque Ele quer que todos nós sejamos muitíssimo felizes. Então, ser otimista quanto ao futuro, mesmo que haja dificuldades no nosso presente, é o mínimo que nos cabe a cada um afirmarmos em realidade a nossa gratidão a Deus. Se queremos ser gratos a Deus, sejamos otimistas. Quem pretenda preservar ou conservar tristeza no coração, encontrará sempre motivos falsos para sustentar essa vontade. São aqueles que acalentam a queixa, cultivam a desdita e estão sempre nutridos de insatisfação. Já o otimista, ele gera adrenalina, a adrenalina emocional, que estimula o nosso sangue, impulsionando ao avanço, à alegria, porque é nessa alegria que nós vamos encontrar o fomento para a ação, para agirmos. O pessimista não age, fica naquela apatia, como nós sabemos. Então, como pensam as pessoas que se encontram nestes campos de existência? Comecemos pelas atitudes mais comuns das pessoas negativas. São características comuns a esse perfil. Todavia, não sejamos injustos com aqueles que estejam apenas passando por uma fase passageira. Às vezes, todos temos também um tempo em que o nosso otimismo ou o nosso pessimismo fica mais exacerbado. Agora, será diferente com aqueles que com frequência ou constantemente têm o comportamento pessimista. Eu encontrei esta referência muito interessante. Pessoas negativas são como buracos negros humanos. Surgem do nada
e sugam as energias dos outros. Como a pessoa negativa está sempre com o foco voltado para as coisas más, ele está sempre antecipando acontecimentos. E é claro, que acontecimentos? Aqueles que têm os piores desfechos possíveis e às vezes até só imaginários. O cliente não irá aprovar o projeto, o cliente não vai fazer a compra, os sentimentos não serão correspondidos, a meta não será alcançada, nada dará certo. Estes pensamentos, muitas vezes, fazem com que deixemos de tentar algo por deduzir que vai dar errado. Acabamos por ficar sem vontade sequer de tentar. Como forma de proteção para evitar decepções, as pessoas negativas esperam sempre o pior de tudo e de todos. As expectativas são sempre as piores. Raramente as expectativas são boas, pois o pessimismo é um dos pontos mais marcantes do temperamento dessa criatura. E o que é que estas criaturas sentem? Os pessimistas sentem-se vítimas, achando que todos estão contra ela. E a reclamação é uma atitude bastante comum e frequente. Reclama-se de tudo. Reclamam com frequência, repetindo-se constantemente. E esse excesso de reclamação faz com que eles se tornem, como já dissemos, inativos, sem ação. Ora, estas almas são vítimas de quem? Da sua própria negatividade, como nós já estamos mesmo a ver. É quando dificilmente saem da sua zona de conforto, permanecendo nos lugares em que se sentem protegidas, mas mergulhadas sempre num mar de insatisfação. Nunca estão satisfeitos. E o pior é que toda essa negatividade faz com que essas pessoas se tornem, entre aspas, vampiros emocionais. Quando o caso é mais grave, passar algumas horas ao lado de alguém assim torna-se extremamente cansativo. Agora, imaginem a minha esposa dizer: e ao fim de 50 anos? Isso traz consequências. Quais? Vejamos quais. Claro que quando só se encontram defeitos ou empecilhos nos nossos planos e nos planos dos outros, dando ênfase ao lado mau das coisas, perdem-se grandes oportunidades de valorizar o lado bom. Não valorizamos aquilo que poderia ser muito bom. Recordemos uma história publicada numa revista de grande tiragem, que eu achei interessantíssimo. Um homem vivia e vendia cachorros quentes na beira da estrada. Não tinha rádio, muito menos televisão, e jornais era coisa que ele não lia de maneira nenhuma. Em compensação, os seus cachorros quentes eram muito especiais. Em certa altura, resolveu colocar um cartaz, precisamente por cima da banca dos cachorros, anunciando a sua mercadoria. As pessoas paravam, compravam. Então ele foi obrigado a aumentar o pedido aos seus fornecedores, quer de pão, quer de salsichas, e até acabou construindo uma mercearia. As vendas cresceram de tal modo que ele resolveu chamar o filho, que estudava na universidade, para que viesse ajudá-lo a gerir o negócio florescente. O filho chegou e de imediato disse ao pai: Pai, você não tem ouvido as notícias?
Não tem lido os jornais? Não sabe que há uma enorme crise no país e que a situação internacional é muito difícil? Diante disso, aquele pai pensou: então meu filho estudou na universidade, ouve notícias, está sempre informado, lê jornais, ora ele sabe do que é que está falando. Então a primeira coisa que fez foi reduzir os pedidos de pão e salsichas. Tirou o cartaz da beira da estrada e não ficou mais por ali apregoando os seus cachorros quentes. As vendas, do dia para a noite, caíram a pique. Convencido, agora o pai disse ao rapaz: meu filho, tinhas razão, a crise é muito séria. O pessimista pinta tudo com tinta muito negra. Esquece que as crises, afinal, combatem-se com trabalho, com bom ânimo, com esperança. A esperança sempre de dias melhores. Há solução para lidar com pessoas negativas? Há. E vamos buscar a quem sabe. Segundo José Roberto Marques, que é uma referência em desenvolvimento humano, este homem dedicou mais de 30 anos da sua vida ao propósito de fazer com que o ser humano seja capaz de atingir o seu potencial infinito. É professor convidado da Universidade do Ohio, é palestrante na Universidade de Harvard e autor de mais de 50 livros já publicados. Ele diz: notemos bem, lidar com pessoas negativas é um tanto ou quanto delicado, pois precisamos ter cuidado para que a negatividade delas não nos afete. É possível relacionarmos-nos com pessoas negativas sem entrarmos na mesma frequência que elas. E para conseguir isso, segundo ele, é preciso blindar e manter a nossa mente convicta em relação às nossas crenças, mas também aos nossos objetivos. Eis algumas sugestões que ele faz para seguirmos e agindo assim nessa situação. São 10. Primeiro, desvie o foco do negativo. Segundo, veja o lado bom da história. Terceiro, mude o seu próprio foco. Quarto, mostre que negatividade faz mal à saúde. 5. Veja todas as possibilidades. 6. Evite absorver os problemas do outro. 7. Selecione bem as informações que irá compartilhar. 8. Fale de soluções em vez de remoer problemas. 9. Tenha consciência de quem é. 10. E última, repense o relacionamento. Vamos à primeira. Desviar o foco do negativo. Sem agressividade. Também sem indiferença. Tentemos mostrar à pessoa que todas as situações têm um lado bom e que pensar positivamente pode atrair mais coisas boas. Segundo, ver o lado bom da história. É tudo uma questão de perspectiva. A velha questão do copo meio cheio ou meio vazio. E, se examinarmos novos ângulos, podemos inspirar a pessoa a seguir o mesmo caminho. Também ele modificar a maneira de ver. Se ela reclama do clima, do preço da gasolina ou do trânsito, mostre coisas boas que tudo isso pode representar ou proporcionar. Esta parte eu acho muito interessante. Está calor ou frio?
Combine com a família ou com os amigos uma saída ao campo, à praia, ou em caso contrário, goze do prazer da companhia deles, na tranquilidade e no agasalho do lar. O combustível está caro. Que tal uma boleia? Ou disponibilizar o carro para outros passageiros, dividindo a despesa? Mostremos como essa pessoa negativa poderá economizar, fazer amizades novas e ainda distrair-se no trânsito com uma conversa interessante. Chegou atrasado ao trabalho? Fique mais um tempo no final do dia como compensação. E o curioso é que, saindo mais tarde, vai evitar os congestionamentos das horas de ponta. Terceiro, mude o seu foco. Se tentou ajudar, mostrando o lado bom das coisas e não resolveu, mude a estratégia, o foco, e troque o assunto. Mostre apenas uma pequena preocupação com o problema em questão. Seja breve e siga por outro ângulo. Fale de coisas boas. Pergunte como será o fim de semana. Quais os planos para o próximo feriado? Ou ainda, por que não, quais os planos para as férias anuais? Mostrando assim que pode falar de coisas boas. Está instigando essa pessoa a pensar nelas como coisas boas e coisas extraordinárias. Quarto, mostre que a negatividade faz mal à saúde. Tente mostrar à pessoa que pensar e agir negativamente pode e faz mal à saúde. Provoca stress, baixa autoestima e levar até ao próprio estado de depressão. Vamos incentivar essas pessoas a mudar a atitude. Caso seja uma pessoa com a qual não temos intimidade, cuidado, já que ela pode achar que estamos a intrometer-nos. Temos que respeitar sempre o campo do outro. Quinto, veja as possibilidades. Considere sempre as inúmeras chances e possibilidades que podem e devem ser consideradas para a recuperação. Esta técnica é capaz de trazer motivação. Motivação para a pessoa pessimista. Pode fazer até que ela se aprimore no próprio trabalho. Pode até promover o seu autoconhecimento, querer saber mais de si. 6. Evite absorver o problema do outro. Pessoas negativas estão sempre falando dos seus problemas e reclamando da vida. Se deixarmos, abrimos espaço para que nos afetem. Mantenhamos o distanciamento emocional. Não é abandonar, mas manter o devido distanciamento emocional. Caso contrário, as questões alheias começam também a prejudicar-nos. Selecione as informações que irá compartilhar. Se já percebemos que a pessoa coloca defeito em tudo o que contamos, selecione as informações que compartilha com ela. Será um processo seletivo, poupando os nossos sonhos, os nossos segredos, para compartilhar com quem nos incentive e não com quem nos queira colocar para baixo. 8. Fale de soluções em vez de remoer problemas. Pessoas negativas tendem a passar horas do seu dia reclamando sempre de problemas. Perdem a oportunidade de utilizar esse tempo precioso para tomarem uma atitude que resolva a questão. Ficam sempre à espera que outros resolvam. Vamos, pois, ajudá-los falando sobre as possíveis soluções. Talvez isso também vá inspirar a que a pessoa tome uma atitude que a leve à solução do problema. 9. Tenha consciência de quem é, para não entrar na vibração de uma pessoa negativa. Precisamos ter consciência de quem somos, quais são as nossas qualidades, mas também
os nossos pontos a melhorar. Não pensarmos que só os outros é que têm defeitos e nós só temos qualidades. Mas quanto mais certezas de qualidades nós tivermos, menos conseguirão essas pessoas afetar-nos com os seus comentários negativos. 10. Repense o relacionamento. Caso exista um relacionamento e notemos que não alcançamos nenhuma melhora na negatividade e isso está prejudicando-nos, repensemos esse relacionamento. Se não houver opção de escolha, mantenha o respeito, sempre, mas evite aproximar-se demais. Não é necessário romper os laços totalmente. Basta distanciar-se, como já dissemos, emocionalmente, mantendo sempre e em todas as circunstâncias a consideração. No livro Repositório de Sabedoria, no verbete Otimismo, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do querido Divaldo, ela ensina assim: o homem deve impor a si mesmo, o homem e a mulher também. Então, o homem e a mulher devem impor a si mesmos a tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominam as tristezas e, abrindo assim as janelas, erguemos os espaços escuros de pessimismo mediante o aroma da esperança. Uma frase maravilhosa de Joana de Ângeles. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Candidatou-se para a Câmara e para o Senado 2 vezes. Perdeu ambas as eleições. Durante a Guerra da Secessão, contra a escravatura, perdeu diversas e importantíssimas batalhas e acabou por perder também a popularidade. Contudo, este homem nunca se mostrou pessimista e, como sabemos, hoje é considerada uma das mais notáveis personalidades da história da humanidade. Ora, cultivando o otimismo, adquire-se visão para penetrar o lado oculto ou sombrio das ocorrências. É com entusiasmo que devemos agir para não desfalecer ante os primeiros insucessos da marcha. E estes primeiros insucessos, às vezes, podem ser o prelúdio, o anúncio das vitórias futuras. O inventor da lâmpada, Thomas Alva Edison, um dia disse: experimentei 1000 vezes, não consegui. Consegui a 1000ª tentativa. E temos hoje a lâmpada que tanto nos tem ajudado. Nunca desistiu. Então a primavera é o exemplo máximo do otimismo. É o otimismo da natureza. Cantando um poema à sensibilidade de Deus. Enquanto a primavera se repita, a aliança de amor permanece entre o homem descuidado e o Pai zeloso que é Deus. Porque a primavera nos mostra sempre o que é a esperança de voltar a florir. A criatura positiva, otimista, é o contrário de tudo aquilo que estivemos vendo, tudo aquilo que atrás dissemos, já que o otimista vive com alegria, com esperança e sempre com fé. Cada dia é um novo dia. E cada dia traz chances que se apresentam, porque essas chances nos trazem novas oportunidades.
quando o sol se mostra, o que é que acontece? O sol raia e espanta as trevas da noite, que, teimosas, queriam ficar, mas ele não deixa. Esta também é a mensagem de bom ânimo da natureza. A claridade do novo dia bate nas brumas do pessimismo com o sol do nosso sorriso, com a nossa disposição de vencer. Hoje é um dia sem igual. Amanhã será um dia sem igual. Horas como as de hoje nunca as tivemos antes, nunca as teremos depois. Bom ânimo. Amanhã é dia de vencer e de triunfar. Tomemos o nosso fardo leve, com Jesus no coração e muita disposição para vencer. Os cristãos nasceram para serem triunfadores, não tenhamos dúvidas. E terminamos com uma frase monumental de Sir Winston Churchill. Ouçam bem. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. E assim terminamos este nosso pequeno trabalho, que desejamos seja de ajuda para vocês, como quero que seja de ajuda para mim, porque me revejo em muito do que aqui foi dito. Quem sabe eu consiga aprender alguma coisa e possa modificar aquilo que é o meu procedimento até então. Fica o convite para todos nós, e em especial para mim próprio. Pela vossa atenção, muito obrigado.